Começou a chover em Pelotas no final de abril de 1941 e só parou no mês seguinte. Foram 12 dias de chuvas e um total de 16 dias de enchentes. Se tu quer saber mais sobre essa e outras histórias, te prepara porque o vídeo de hoje é sobre as grandes enchentes que castigaram Pelotas ao longo dos anos. E como foram muitas, o vídeo está dividido em duas partes. Nessa primeira, eu vou começar falando sobre as causas de tantas enchentes aqui na nossa cidade e contar a história da maior de todas, o dilúvio de 1941, que curiosamente foi a maior enchente, mas não foi a mais trágica. Só que essa outra é assunto para o próximo vídeo. Antes de tudo, a pergunta: qual a importância de se conhecer a história de um lugar? Esse é provavelmente o último assunto que eu vou abordar sobre a história do saneamento em Pelotas e eu ainda não havia trazido aqui essa reflexão. No meu entendimento, é importante conhecer a história, entre outros motivos, porque podemos entender e aprender com o passado, já que refletindo sobre os erros e os acertos das pessoas que viveram aqui, antes de nós, podemos ter uma melhor orientação no presente. De acordo com a geografia, Pelotas se estende da encosta leste da Serra dos Tapes até a planície costeira na margem oeste do Canal São Gonçalo. Essa localização possibilita a existência de duas paisagens naturais diferentes. A primeira, a encosta da Serra, compreende parte da zona rural do município e é onde estão todas as nascentes dos nossos cursos d'água. Já na planície, na qual se insere a zona urbana, o relevo é ondulado, onde as áreas mais elevadas são chamadas de coxilhas, no linguajar regional, ou terraços, na linguagem da geografia. Também, de acordo com a história e como pode ser conferido nos vídeos sobre a história do saneamento, um povoado se desenvolvia aqui, na, entre aspas, coxilha entre o canal São Gonçalo, o arroio Santa Bárbara e o rio Pelotas. Assim, o município teve origem e cresceu a partir dos terraços, onde se encontram o centro da cidade e as principais avenidas, Fernando Osório, Domingos de Almeida e Duque de Caxias, justamente afastado das margens dos rios e das áreas mais baixas, que são sujeitas a enchentes. Entretanto, a cidade cresceu e acabou ocupando essas áreas. No município, temos a cota 0 metros de altitude à beira do Canal São Gonçalo, zona do Porto. Já na Praça Coronel Pedro Osório, centro histórico, a altitude é de 9,5 metros. E seguindo para o norte da cidade, na Vila Princesa, a altitude sobe para 27 metros. E na zona rural, a partir do distrito do Monte Bonito, as altitudes vão de 100 metros para mais. As enchentes em Pelotas têm como causas e agravantes, em primeiro lugar, as naturais, ou seja, períodos de chuva acima da média associados à topografia de declive, a partir da encosta da serra até a planície. Em segundo lugar, e como primeiro agravante, a ocupação urbana nas margens dos arroios, onde, na maior parte das vezes, houve a remoção da mata ciliar, que seria justamente a proteção dessas margens. E, por fim, como terceira causa e segundo agravante, o descarte inadequado de lixo, que compromete a drenagem e o escoamento natural dos cursos d'água. Uma das fontes dessa pesquisa foi o trabalho do Henrique Hansmann, que estudou o histórico das enchentes de 1941 até 2009. O autor concluiu que nesse período ocorreram 12 enchentes, sendo que 9 delas, ou seja, 75%, foram associadas ao fenômeno El Niño. Voltando à geografia, o El Niño é um fenômeno ainda não totalmente entendido pelos meteorologistas. O que se sabe é que ele afeta o clima do planeta, provocando em diferentes lugares secas ou enchentes. No Brasil, quando sob efeito do El Niño, ocorre o aumento das temperaturas no sudeste e no centro-oeste, secas no norte e no nordeste e chuvas acima da média aqui no sul. O El Niño mais catastrófico foi o de 1997, que provocou estados de calamidade em várias regiões do mundo, e o de maior intensidade foi o que durou de 2014 até 2016, o ano mais quente da história até então. Outro termo importante nesse tema é a medida das chuvas. Quando tu ouves que na tua região choveu 10 milímetros, por exemplo, tu sabes o que significa? Significa que choveu 10 litros por metro quadrado.
E essa relação vale para qualquer medida feita por um pluviômetro. Agora eu trago um aspecto mais detalhado sobre a geografia de Pelotas. Já que aqui existem 4 bacias de acumulação de água, que são: a primeira, a bacia do Arroio Pelotas, nosso maior curso d'água, que tem 60 quilômetros de extensão e que drena os distritos do Quilombo e da Cascata, na encosta da Serra, e seguindo seu caminho, cruza a parte leste da cidade, onde se encontram os bairros Areal e Laranjal. Essa bacia conta com uma represa no Arroio Quilombo, afluente do Arroio Pelotas. A segunda, a bacia do Arroio Moreira / Fragata, conta com 25 km de extensão e abrange a região oeste dos distritos da Cascata e do Monte Bonito, contando com um desnível de 200 metros a partir das nascentes, na encosta da serra, até a cidade. A margem leste abrange o bairro Fragata e a margem oeste, o município do Capão do Leão. Essa bacia também possui uma represa na Eta Moreira. A terceira, a bacia do Arroio Santa Bárbara, conta com 15 quilômetros de extensão, desde as nascentes no Monte Bonito até as planícies onde se encontram os bairros Centro e Porto. Regiões que sofreram enchentes históricas antes da construção, em 1968, da barragem Santa Bárbara e da transposição do arroio do centro da cidade para o limite com o bairro Fragata. Lembrando que tu podes acompanhar mais detalhes históricos desse curso d'água no vídeo A História Não Contada do Santa Bárbara. E por fim, a quarta, a bacia do Arroio Pepino, com cerca de 5 km de extensão, totalmente inserida dentro da zona urbana, e cujas nascentes se encontram na região do entorno do Kroloff, na zona norte, seguindo a Avenida Juscelino até o Big, onde segue para sua foz na zona da Balsa. Todas essas 4 bacias desaguam no Canal São Gonçalo. E agora, vamos às enchentes. Pelotas é marcada por muitas delas, algumas trágicas, como vai poder ser visto na sequência, mas todas sempre causando muitos prejuízos. Os registros mais antigos de enchentes aqui são de 1889, seguido por 1898, 1914, 1915, até o dilúvio de 1941. Começou a chover em Pelotas no final de abril de 1941 e só parou no mês seguinte. Foram 12 dias de chuvas e um total de 16 dias de enchente, acumulando 350,4 milímetros. O Canal São Gonçalo subiu 2,88 metros e as águas inundaram toda a área nas margens do antigo Arroio Santa Bárbara, da antiga usina elétrica Light Power, hoje CE, da futura Escola Técnica, da Avenida Saldanha Marinho, antigo leito do arroio, e da zona do Porto. As chuvas de 1941 também atingiram todo o Rio Grande do Sul. O rio Jacuí, o maior do estado e que deságua no Lago Guaíba, transbordou em Cachoeira do Sul, mas foi Porto Alegre uma das mais atingidas em função da posição nas margens do lago, que subiu 4,76 metros. O centro da capital ficou debaixo d'água por 22 dias, e os barcos se tornaram o principal meio de transporte da cidade, já que mesmo com o fim das chuvas soprava do oceano o velho conhecido vento nordeste, que represa as águas da Lagoa dos Patos na barra do Rio Grande, dificultando o escoamento e aumentando os níveis do Lago Guaíba, da Lagoa e do Canal São Gonçalo em Pelotas. O tempo de recorrência dessa enchente é de 370 anos. E foi justamente o El Niño que durou de 1939 até 1941 que produziu esses volumes pluviométricos que em alguns pontos do estado passaram dos 1.000 milímetros acumulados. Já em Porto Alegre foi registrado o acúmulo de 791 milímetros, que resultou na maior enchente da sua história. Se tu gostou desse material, te inscreve no canal para não perder a continuação do vídeo, onde vão ser abordadas as enchentes em Pelotas, desde 1956 até a mais recente, em 2015. E talvez até trazer a previsão para a nossa próxima enchente. Até o próximo vídeo.